Betina bem de boas, né? Vamos à palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E hoje eu tenho um desafio extra aqui. Fui pego com o meu tablet me pregou uma peça, hoje eu vou ter que ir aqui, ó. Hoje eu queria meditar junto com vocês uma palavra que tem por tema mais que poder, graça. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, ou acompanhasse com a gente, a Nath acho que tem lá também, Lucas capítulo 10, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 10, versículo, obrigado Wagner, 17, diz o seguinte a palavra de Deus: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu dou a vocês poder para pisarem serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrem, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Mais que poder, graça. Curve sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que a gente tem vivido diante do Senhor, por todas as bênçãos, todos os milagres, sempre que a gente vê tua mão forte no nosso meio. Mas eu te peço, te imploro sempre, ó Pai, esse é o clamor da nossa comunidade, que a gente jamais se desvie da tua santa palavra, que a gente seja conservador da tua palavra, ó Deus amado, e que a gente seja livrado também pela tua forte mão das ciladas do nosso inimigo, que a gente mantenha o nosso coração alinhado aos teus propósitos e planos, ó Pai, que nenhum de nós se perca, mas que a garantia da salvação através da sua graça seja sempre o nosso distintivo. Dá-nos um coração ensinável, dá-nos o teu Espírito Santo a cada dia mais para nos ensinar como proceder, por onde caminhar, até o dia que a gente volte para casa, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Hoje eu queria trazer essa palavra com uma aplicação prática, como a gente sempre faz aqui. Você já deve ter notado que uma das características que a gente tem aqui no MAP é o que a gente chama de teologia prática, que é fazer a aplicação prática dos ensinos de Cristo, da Bíblia Sagrada, para o nosso dia a dia. Como que eu aplico a palavra de Deus na minha segunda-feira? Como que eu vivo aquilo que Deus deixou escrito na palavra dele, que é inerrante, que é a mesma ontem, hoje, vai seguir sendo eternamente? Mas como é que isso se aplica na segunda-feira? Quando eu acordo, quando eu vou trabalhar, quando eu volto, quando eu me relaciono com as pessoas, quando eu busco os meus planos, meus sonhos, aonde, afinal de contas, está Deus em tudo isso? E nós, aqui do MAP, nós temos esse cuidado sempre. E a gente sempre diz, vocês que são aqui da comunidade, são testemunhas disso. Vocês devem ler a Bíblia, todos nós devemos ler a Bíblia, nós devemos mergulhar, nós devemos ser como os cristãos de Bereia, os bereanos, fazer críticas, verificar se o que está sendo pregado é mesmo de Deus, se está na palavra, se tem base bíblica. Porque nós, aos poucos, vamos nos afastando da palavra se nós não estivermos calçados na palavra, baseados nela. A palavra de Deus diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Não sei se você já tentou dirigir à noite, numa noite de breu, e você perdeu o farol do seu carro. Tem como seguir ou não? Agora imagine que você está numa rodovia, pista única, né? Não é pista dupla, ida e volta, sem acostamento e você sem luz. Você correria o risco de andar nessa rua 100, 120, 130 ou não? Faria isso? Tem gente que se porta assim. Tem gente que vive na vida
nessa vida louca, e nesse mundo que a gente vive, num tráfego louco, e você andando sem luz e achando que está bem, volta e meia tem um relance. Então, andar sem a base bíblica é complicadíssimo. E eu quero falar sobre as dificuldades que a gente vive, porque se você não tiver com o farol ligado, com a lâmpada acesa, com os olhos bem ligados, nós somos presa fácil. E hoje nós estamos vivendo o que a gente chama de cristianismo estético. Já ouviram isso ou não? Cristianismo estético. Ou seja, o próprio evangelho hoje tem a necessidade de ser instagramável. Tem que estar dentro do filtro. É mais ou menos assim, permita a brincadeira, tá? Você acorda domingo e fala assim, que igreja que eu vou hoje? Fala assim, eu vou naquela que o stories vai ficar mais bacaninha, entendeu? Aquela que o post vai ser mais legal, que vai dar mais like e comentário. Já pensou se acontece umas coisas legais lá ainda, fora da casinha? Vai que alguém ressuscita, algum paralítico é curado. Meu amigo, esse meu stories vai bombar, entendeu? Cristianismo estético a gente está vivendo hoje. É o cristianismo, e aqui eu vou ter todo o cuidado, porque Deus, como aprendi com o pastor Marcos, e é uma verdade, Deus nunca perde. Deus em tudo acha o caminho. Então não é uma crítica às instituições, mas é uma crítica aqui ao cristianismo estético, que é a gente demonstrar o poder a todo tempo. É a necessidade de que você faça coisas maravilhosas diante de Deus, senão a tua vida não é completa. Nós vivemos hoje numa sociedade que ela é forçada, ela é quase sequestrada pelo desempenho. Assim, sabe, o culto não vai valer a pena se não rolar alguma coisa hoje. Se o meu stories não bombar, se não acontecer alguma coisa fora da casinha, se o céu não descer, a terra subir, se anjos não forem vistos voando sobre o culto, não valeu. Porque nós temos uma cobrança de desempenho, uma cobrança de poder, uma cobrança de influência. Então nós vivemos hoje o que a gente chama nesse cristianismo estético de marketing espiritual. Transformamos Jesus numa marca. Assim como tem Starbucks, Mac, Burger King, você tem Jesus. Jesus virou uma marca que você pode usar ele na sua camiseta, que você pode usar ele nos versículos para a abertura do teu perfil no Instagram, você pode usar ele como um adesivo no seu carro, você pode colocar ele e ele virou uma marca. E hoje está sendo isso mesmo, porque tem moda gospel, você pode vestir Jesus, é legal pra caramba, inclusive, tem umas camisetas legal, tem um jeitão, e a gente vai dando essa roupagem estética, e para que isso subsista, tem que ter alguma entrega, porque o mundo estético e o mundo do marketing tem que ter entrega, tem que ter resultado, tem que ter número de seguidor, tem que ter o congresso que enche, que milhares de pessoas. E essa é a lógica do evangelho de poder. Só que se nós não tivermos o cuidado necessário e a intercessão e interferência do Espírito Santo, aos poucos nós vamos nos desviando sem saber. Lembra que eu ministrei certa vez aqui, que a palavra de Deus diz que no final dos tempos, o nosso inimigo seria tão hábil nas suas ciladas, que até conseguiria enganar os escolhidos. O que pode ser feito para um escolhido ser enganado? Uma astuta cilada. É o lance da pessoa estar seguindo um evangelho, acreditando que esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, e não é. Porque sabe como é conhecido, desde a história inicial, por todos os teólogos e todas as tradições bíblicas, como é apresentado o evangelho? O evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando alguém ia falar com alguém em toda a história, falava assim, eu quero te apresentar o evangelho da graça de Jesus Cristo. Porque o que nos distingue de todas as outras religiões que existem no mundo é a graça de Jesus Cristo.
O favor imerecido de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que salvou pecadores, que redimiu a humanidade. O que nos faz estar aqui hoje louvando e agradecendo a Deus não é outra coisa que não a graça salvadora de Jesus Cristo. E hoje nós temos que ter cuidado, porque se a gente não tiver esse cuidado, nós trocamos a mensagem da cruz, que é uma mensagem de humildade, arrependimento, redenção, por autopromoção. São aquelas pessoas que usam o evangelho de Jesus Cristo para se promover. Tem uma outra mensagem do MAP, deve aparecer em algum lugar aqui no YouTube, você clica depois. Tem uma mensagem que eu ministrei aqui certa vez, que é como escrever o seu nome na história. Então, se você for olhar lá para trás, um capítulo, um episódio do MAP, tem como escrever o seu nome na história. E não sei se vocês lembram que aqui da comunidade eu preguei sobre a Torre de Babel. Sobre as pessoas que quiseram criar uma torre poderosa para alcançar o céu. E eles disseram, assim nós escreveremos o nosso nome na história. O evangelho de poder, ele tem um grande perigo, que é encontrar no coração humano o orgulho e a vaidade. E aqui entre nós não somos humildes, correndo da tentação da humildade. Eu e você fomos afetados pelo pecado. Então, eu e você somos orgulhosos, presunçosos, invejosos, e agora a gente tem que buscar a humildade forçadamente. Humildade não surge no nosso coração de qualquer jeito. Você tem que forçar para ser humilde. Inclusive, Jesus conta uma parábola que a galera, quando vai numa festa, chega e senta nos primeiros lugares. Na área VIP, que é a área que todo mundo quer, na área VIP. Jesus diz o contrário, falou assim, olha, não façam assim vocês. Quando vocês chegarem, busquem sempre os últimos. Aqui no MAP a gente é campeão em fazer isso já, inclusive. Nós estamos aprendendo direitinho, que normalmente as primeiras aqui ficam... Mas a gente tem que forçar para ser humilde. Então Jesus falou assim, é feio. Se liguem, você vai chegar, sentar na área VIP, alguém pode chegar para você e falar assim, dá licença, esse lugar aí não é teu, meu querido. Vergonhoso. E Jesus fala assim, olha que legal, você senta no último, é o contrário. Alguém te vê no último e fala assim, meu fulano, não, vem aqui para frente. Aí é melhor, mas não corra esse risco. Então, o que eu quero dizer, o poder, o desempenho, o resultado, ele encontra na guarida, no coração humano pecaminoso, o ego, a vaidade. E se a gente não cuidar, a mensagem da cruz, ela vai sendo substituída pela performance, pelo palco, pelo se apresentar bem. E agora, com mídia social, então, daí a gente perde a cabeça. Pelo número de compartilhamento, pelo tanto que falaram de você, pelos likes. E aos poucos, esse ego espiritual começa a tomar conta. E era justamente isso que Jesus, nessa passagem, estava ensinando para os seus discípulos. Porque eles andaram com Jesus. Se fosse comparar com hoje, essa galera está longe da gente, tá? Eles estão em outro patamar, é outro lugar. Discípulos, apóstolos, andaram com Jesus. Em certo momento, Jesus pega 70 deles e comissiona eles. Fala, vão, preguem o evangelho. E Jesus dá poder e autoridade para que eles pregassem o evangelho. E Jesus diz para eles, entrem na cidade, preguem o evangelho da graça de Jesus Cristo. E Jesus dá palavras de ordem, dizendo o seguinte, saudem as pessoas com a paz que eu estou concedendo a vocês, e se alguma cidade não receber vocês, saia dessa cidade, bata o pó do corpo de vocês, não receberam a gente, não receberam o Senhor. E Jesus disse que ia haver juízo para essa cidade, por não ter recebido esses discípulos. E Jesus deu autoridade para eles, vocês vão impor as mãos, os enfermos vão ser curados, vocês vão expulsar demônios, vocês vão tomar alguma coisa mortífera, não vai fazer nada com vocês. E eles voltaram felizes da vida, porque eles voltaram com o exemplo do poder de Jesus. E quando Jesus recebe eles, é a passagem que a gente disse. Jesus falou assim, beleza, tá, vocês estão fazendo isso, mas deixa eu contar uma coisinha para vocês. Isso aí, o poder, não deve ser motivo de alegria para vocês.
A maior alegria que vocês têm que ter é que o nome de vocês está escrito nos céus. Você reparou que a gente parou de falar sobre isso? Porque isso é uma chamada de salvação. Ter o nome escrito no céu, foi Jesus que falou isso. Ter o nome arrolado, livro da vida, significa que com o sangue de Jesus Cristo, Ele escreveu o nosso nome e nos garantiu salvação. Para o cristão não deveria haver alegria maior do que a graça de Jesus Cristo nos salvando, nos redimindo e nos garantindo a vida eterna. Então Jesus falou assim, olha, sabe esse evangelho de poder que vocês estão dizendo aí? Isso aí não é motivo de alegria. Motivo de alegria é você ser salvo. Motivo de alegria do cristão é saber que apesar dos nossos pecados, das nossas dificuldades, dos dilemas que a gente vive, Jesus nos resgatou. A salvação, a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário garantiu para mim e para você uma vida salva e redimida. Só que o diabo, louco, desperto, sabe o que ele quer fazer? Ele quer tomar a glória de Cristo. Porque esse é o trabalho, desviar o foco da glória. E a palavra de Deus diz que Deus é zeloso, zeloso com a glória dele. O salmista, no Salmo 115, diz o seguinte, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. E é engraçado porque nós vamos sendo invadidos por essa lógica de poder, de performance. E aí a gente acaba caindo numa esparrela de pequeno poder. A gente já falou isso aqui. É a pessoa que lá fora é um cidadão, uma cidadã comum, que acorda todo dia como a maior parte das pessoas no planeta Terra. Acorda cedo, trabalha, paga seus boletos, volta. Nós vivemos uma vida ordinária. E a vida ordinária, já ministrei isso aqui também, em algum lugar do YouTube deve aparecer, a nossa porção acostumada. Isso é uma bênção. Viver uma vida ordinária significa que você vive uma vida dentro da ordem. A tua vida é ordeira, a tua vida é ordenada, é organizada. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho uma casa, eu acordo cedo, eu tomo café, eu vou trabalhar, eu trabalho, eu tenho boleto para pagar. Olha que benção, significa que eu tenho também o salário, eu pago o boleto. E lá em casa tem água, tem luz, e eu casei, e a vida vai seguindo, e a Betina nasce, e os filhos vêm, e os netos vão surgindo, e a vida vai passando. E a palavra de Deus diz, Senhor, me mantenha com a minha porção acostumada, com a minha porção ordeira. Mas hoje há uma ânsia, uma necessidade de, às vezes, roubar a glória de Deus nisso. Porque a pessoa vem, às vezes, para uma instituição religiosa e ela entra numa carreira que dá um pequeno poder para ela, ela já se acha special. Porque lá fora eu sou um cidadão ordinário, o Adeildo é um cidadão ordinário. Ele acorda cedo, trabalha, né, vai, volta para casa, tem os perrengues, tem dor na coluna, tem problema no joelho, volta. Aí ele chega aqui um belo dia e fala assim, não, agora é o pastor Adeildo. Aí o pastor Adeildo tem uma aura agora que, agora mudou. Lá fora eu sou um cidadão ordinário, aqui as pessoas precisam bater continência. Agora tem pessoas que vão descendo, daí a gente tem que criar vários cargos, né? Porque daí tem que ter pastor, vice-pastor, subpastor, assessor de pastor, coordenador do assessor do pastor, chefe ministerial do louvor, chefe do MAP staff, tem que ter, porque daí você vai colocando só para uma coisa, suprir o nosso ego, suprir a nossa necessidade de desempenho. Por incrível que pareça, isso não está trazendo alegria para a gente. Por incrível que pareça, isso não traz alegria no ministério, no meio do povo de Deus. Por quê? Porque a alegria verdadeira vem da nossa salvação. Efésios 2:8 diz o seguinte, porque pela graça vocês foram salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. E olhe, não vem das obras. E olha o que ele diz, para que ninguém se glorie. Porque Deus é zeloso com a glória dele. Deus não divide glória. E hoje nós estamos, a maior parte do cristianismo estético tenta roubar de Deus a glória dele. São pessoas que não vão em cultos para cultuar a Deus.
elas vão para assistir quem vai pregar sobre Deus. Agostinho já falava isso, tem alguma coisa errada no evangelho. Porque aqueles que falam dos santos têm mais sucesso que o próprio santo. Qual é a lógica? Deus está dizendo, não é o poder, não é a estética, não é a performance que deve trazer alegria para você no meu reino. O que deve trazer alegria para você é ter o teu nome escrito no céu. E olhe só, o nosso inimigo tentando nos desviar do evangelho da graça, ele vai fazer tudo para a gente apequenar o sacrifício de Jesus Cristo e colocar em pauta e em importância aquilo que para Deus não tem importância alguma. Porque se Deus é zeloso pela obra dele, Deus não divide a glória. Quando a gente faz isso, a gente está trazendo para dentro da comunhão, para dentro da comunidade, coisas que não são importantes para Deus, porque a glória é dele. E aí a pergunta é, você está alegre servindo a Deus? E eu vou dizer para você o resultado dessa pergunta, porque tem sido feitas pesquisas. A maior parte das pessoas que vão e frequentam igrejas hoje não estão felizes com a sua vida com Deus. Vou repetir, a maior parte das pessoas que frequentam cultos e igrejas evangélicas hoje não estão felizes com a sua vida com Deus. E sabe por quê? Porque eles vão em cultos estéticos e eles não participam desse culto. Eles não cultuam a Deus. Uma lógica que a gente levou anos para tentar tirar da cabeça do povo, que é, você não vai assistir culto, meu amigo, minha amiga. Você vai cultuar a Deus. E adivinha onde eu cultuo a Deus? Aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, há um culto. Quando você na segunda e na terça, na quarta, se dispõe a fazer algo para Deus, você está cultuando a Deus. Quando você vive uma vida feliz e grata por ter sido alcançado pela graça de Jesus Cristo, você cultua a Deus. E aqui entre nós, o serviço nem sempre é alegre. Na maior parte das vezes não é. É perrengue. O culto a Deus deveria ser fonte de alegria. O serviço a Deus nem sempre é fonte de alegria. Acordar às 7h30 da manhã no domingo, para vir ensaiar antes do culto começar, falar, uma alegria, imagine. Eu acordo feliz da vida e alegre, que eu tenho que, enquanto todo mundo está dormindo, eu vou acordar cedão e vou. Não é motivo de alegria, vamos falar a verdade. É motivo de serviço, de trabalho. A verdadeira alegria do cristão não é o que você faz por Deus. Isso não deveria ser motivo de alegria para a gente. Mas olha só, por que a galera está triste servindo a Deus? Porque ela acredita que Deus vai ficar contente com ela quando ela tiver uma vida super, hiper, mega performática. O dia que eu frequentar a igreja de segunda a quarta-feira, o dia que eu ministrar e 300.000 pessoas se converterem, o dia que todo mundo me seguir, o dia que eu gravar um vídeo contando o meu devocional e isso se espalhar por toda a galáxia, aí você está feliz com a obra de Deus. E Jesus falou assim, não, meu amigo, você não entendeu. A alegria está no que eu fiz por você, não o que você vai fazer por mim. Porque aqui entre nós, não há nada que você faça por mim que vai me fazer amar mais ou menos você. Eu já te amei antes de você nascer. Eu já te chamei lá no ventre da sua mãe. Então não tente ser performático comigo, não vai adiantar, filho. Sabe o que eu queria de vocês? Sabe a única coisa que eu exijo, ou que eu quero? Um coração grato e quebrantado. A palavra de Deus diz que há uma coisa que Deus não resiste. E Deus não resiste a qualquer um de nós chegar aqui e falar, Senhor, essa semana, deixa eu falar para o Senhor, essa semana performei, hein? Preguei para 15, fui em 300 ensaios, fiz devocional, olha, o meu último stories deu, deixa eu contar para o Senhor, 550 compartilhamentos. Agora Deus não vai resistir a você. Não, Deus não resiste a um coração contrito e agradecido. Essa é a alegria do cristão. De chegar todo santo dia, acordar e falar assim, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua graça me alcançou. Essa é uma alegria que não pode ser tirada. Deus nos chama
a humildade no Evangelho. Humildade, simplicidade. É quase com um lema nosso aqui do MAP, que está em 2 Coríntios 11, 3. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: mas eu tenho medo, irmãos. Eu tenho medo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim vocês sejam de alguma sorte corrompidos nos sentidos de vocês, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Sabe qual que é a simplicidade do nosso Evangelho? É ver os nossos filhos sendo criados e professando Jesus Cristo. O coração grato deve ser esse. Você não imagina o quanto que eu não fiquei alegre e feliz domingo passado, quando eu vi o meu filho falando sobre Jesus Cristo. Sendo grato pela obra salvadora e redentora de Jesus Cristo. Isso é motivo de alegria pelo cristão. Isso é motivo de felicidade. Essa é a graça que não nos é tirada. Agora, olhe só, outro ponto. O que salva é o evangelho da graça, não é o evangelho do poder. O que nos salva e o que nos garante acesso a Jesus Cristo é a graça de Jesus Cristo. Olhe só o que está escrito em Mateus, o próprio Jesus dizendo, capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome? Em teu nome a gente não expulsou demônio? No teu nome nós não fizemos maravilhas? E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Entendem que não é o evangelho de poder que salva? Não é o evangelho de poder que salva. Não é o poder e a maravilha que deve ser o motivo da alegria das nossas vidas. Isso é ferramenta para o evangelho, mas não é a essência do evangelho. Deus nos capacitou com ferramentas para que a obra e o evangelho fosse anunciado. Porque ele sabia que haveriam resistências. Haveria uma obra, haveria a batalha espiritual, haveria o levante. E ele falou assim, vou dar umas ferramentas para vocês aqui. Vou dar poder para vocês, vou dar unção para vocês. Vou dar escudo, vou dar espada, vou dar proteção, vou dar calçado. Vou preparar vocês para a batalha, mas esse não é o foco, isso é ferramenta. A essência do evangelho é a graça salvadora de Jesus Cristo. E o que eu quero dizer com isso para nós? Não se impressionem com o poder espiritual, mas prestem atenção nos frutos dos poderosos. Vou dizer de novo, não se impressionem com o poder espiritual, mas prestem atenção nos frutos dos poderosos. E se a gente não cuidar, a palavra de Deus diz que antes do nosso grande inimigo surgir, antes que o anticristo apareça, foi-lhe dado poder para fazer maravilhas. Então, se você baseia a tua fé em Jesus Cristo em maravilhas, você corre um risco ainda maior de ser enganado e feito de trouxa e ir para o inferno de burrice. Me permita dizer. Porque está escrito, Jesus já disse, falou assim, ó, se ligue, no final dos tempos vão aparecer falsos profetas, falsos cristos, se possível vão fazer descer fogo do céu. Mas não é isso que nos traz alegria, a alegria das nossas vidas. Qual que é? Não podemos nos iludir com influência. Sabe o que a gente tem que se alegrar? A gente é conhecido de Deus. Então você imagine um poderoso desse, com o fruto, que pratica iniquidade, que não tem testemunho nenhum de cristão, mas faz maravilhas, faz poder, arrasta multidões atrás dele. Aí nesse dia Jesus vai olhar e vai falar assim, e quem que é você mesmo? Não te conheço e aparta-te de mim. Agora você imagina o outro lado. Uma senhorinha, que ninguém conhece o nome, não tem nem Instagram,
nunca teve nenhum Reels viralizado, mas que toda noite, diligentemente, acorda 3 horas da manhã, ora, intercede por mim e por você. Essa sabe como vai ser recebida? Pelo nome. Pelo nome. Porque o evangelho de poder não impressiona Jesus Cristo, não impressiona a Deus. E o que eu quero dizer, hoje eu quero trazer uma palavra de ânimo para você. A tua vida tem valor para Deus. A tua vida cristã, de uma vida de alguém que foi alcançado pela graça, que vive essa integridade em Jesus Cristo, que tem uma vida grata por ter sido salvo para Deus, que levanta todo dia, faz suas orações, tenta, e apesar de todas as dificuldades, tenta viver uma vida digna diante de Deus. Fique feliz e grato, porque um belo dia você vai ser chamado pelo seu nome. Esse é o evangelho da graça. Sabe por quê? Porque foi o que Jesus disse. Quer ser alegre? O que você tem que sair alegre daqui hoje? Você tem que sair daqui alegre hoje, porque algum dia você vai chegar diante de Deus, e Ele vai chegar e vai pegar um livrão. E Ele vai ver lá, Marcos Siqueira. Deixa eu ver aqui. Conheço. Conheço sim. Conheço. Eu não sei o que tem te tirado o sono, o sossego. Nesse mundo que a gente vive de tentar achar, sabe, o que tem deixado a gente triste é porque parece que você não faz nada para Deus. É isso. Tem pessoas, inclusive, hoje que estão indo para as igrejas, e o que a gente mais ouve é mais ou menos assim, ó. As pessoas chegam e falam assim, olha, pastor, me deixa quieto aqui. Eu não quero fazer nada. Eu quero ficar quietinho no meu canto. Pessoas que foram tão massacradas por um evangelho de performance. Porque foi colocado na cabeça dessas pessoas que elas tinham que fazer mais, e tinha que estar o tempo todo, e tinha que estar fazendo, e tinha que estar não sei o quê, porque era isso que ia agradar a Deus. O que agrada a Deus e que Deus não resiste é o coração agradecido e contrito de pessoas que foram salvas por Ele. É pessoas como aquele publicano que às vezes chega diante de Deus e fala, Senhor, hoje eu estou só o pó da gaita hoje. Eu não consigo erguer a mão, eu não consigo falar nada, tem piedade e misericórdia. É esse que volta justificado para casa. É essa que é conhecido de Deus. Aos poderosos desse evangelho estético, algum dia Deus vai separar o joio do trigo, vai separar as ovelhas dos bodes, vai separar peixe bom de peixe ruim. É assim que a palavra de Deus diz que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo da graça é como se fosse uma rede. E nessa rede vem todo tipo de peixe. Mas a palavra de Deus diz que no final dos tempos os anjos vão separar peixe bom de peixe ruim. E o peixe bom é o peixe alegre, grato e feliz por ter sido salvo por Jesus Cristo. Sabe o que deixa esse mundo aí enlouquecido e sem entender? É como pessoas simples, ordinárias, que vivem sua vida ordeira. Levantam todo dia, fazem suas coisas, trabalham, levam os filhos para a escola, voltam. E no meio de toda a dificuldade, todo o aperto, essas pessoas vivem felizes. Essas pessoas vivem contentes. Como Paulo, eu já aprendi o segredo. Eu vivo bem tendo muito ou tendo pouco. Eu vivo bem com a mesa farta ou faltando coisa. Eu vivo bem pagando todos os boletos no dia ou segurando outros para depois. Eu vivo bem empregado ou desempregado. Porque eu já aprendi a alegria de tudo isso. Tudo posso
naquele que me fortalece. Essa é uma palavra de esperança. E eu queria que você saísse daqui hoje muito alegre, muito feliz. Pare de se julgar. Pare de se cobrar pelo que você vê na internet. Deus te trata individualmente. Deus te conhece. Deus sabe o teu nome. E sabe o quê? Ele está escrito lá no céu. O meu e o teu nome estão escritos no céu. Um dia Deus, através de Jesus Cristo, dará testemunho de nós. É assim que a palavra de Deus diz. Que aqueles de nós que não se envergonham do Evangelho, um dia terão testemunho dado por Jesus Cristo. Eu aguardo esse dia. E olhe que eu sou pecador. Mas um dia eu aguardo Jesus dizer assim: pai, esse aqui é o Adeildo. É o Del, pai. Se coloque em pé. Mais do que poder, graça. É isso que nos alcançou, é isso que te alcançou. Sai aqui de cabeça erguida. Viva a inteireza dessa vida. Eu te diz tanto isso aqui. Viva uma vida feliz. Enxergue Jesus em tudo que você faz. Seja grato e agradecido. No café da manhã, no trabalho, no convívio com os filhos, na chegada dos netos, nas dificuldades, nas alegrias. Encontre Jesus em tudo isso. Se derreta nessa lógica. Entregue teu coração totalmente a Jesus Cristo. Eu digo para você, com o conhecimento do que o Espírito Santo traz à luz da palavra, é aí que reside a alegria do cristão. O cristão é alegre porque ele é salvo, redimido pelo Evangelho da graça de Jesus Cristo. Porque o teu e o meu nome estão escritos no livro da Bíblia, da vida. Não saia daqui triste, jamais. E não se sinta devedor. Eu falo isso em nome de Jesus, não se sinta devedor. Agora viva para a glória de Deus, de segunda a segunda. Esses nossos irmãos viviam assim. Eles eram tão felizes, mas tão felizes. Eles tinham tanta convicção, que eles não se livravam de fogueiras. Eles não se livravam do açoite. Eles não tinham problema nenhum com isso. Porque eles sabiam em quem eles criam. E eles sabiam para onde eles iam. Eu não sei se você já aceitou Jesus como seu Salvador. Mas há uma oração que você pode fazer hoje. Você pode dizer aí no teu coração: Senhor, hoje eu te recebo. Eu te aceito como meu Salvador. E se você nunca pediu isso, esse é o momento de você dizer assim: Senhor, escreve o meu nome aí no teu livro. Escreve o meu nome no céu. Você já pediu isso ou não? Peça. Talvez você nunca tenha feito essa oração. Você já é crente de bastante tempo. E olha, só basta pedir. Jesus está lá, ó, crucificado. 2 ladrões, um do lado do outro. 2 ladrões, 2 bandidos. Um quis fazer chacota. Oh, desce aí e salva a gente. O outro só disse o seguinte: Senhor, lembra de mim. Então hoje vamos orar. Deus, Senhor Jesus, lembra de mim. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. E me faz ficar grato por isso. Curve sua cabeça e feche os seus olhos. Faça oração, converse com Jesus. Peça para ser salvo. Peça para ser redimido. Peça para viver a alegria da graça salvadora de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser outra. Eu garanto que a tua vida vai ser outra. Jesus não espera desempenho de você. Jesus espera arrependimento. Jesus espera de você um coração contrito e grato. E é isso que nós fazemos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a tua graça nos alcançou. Porque o teu evangelho de graça chegou até Curitiba em 2025 no MAP, Senhor. Nós te agradecemos porque
aquele sacrifício na cruz do Calvário ainda é vivo, Senhor. Nós te agradecemos porque o teu sangue continua perdoando pecados, porque o teu sangue continua lavando as nossas vidas, ó Pai. E nesse momento nós te pedimos, ó Pai, considera-nos, Senhor. Lembra-se de nós, ó Deus amado, pela tua graça e pela tua misericórdia. Pecadores que somos, mas nós te rogamos, Senhor, escreve o nosso nome aí nos céus, ó Pai. Confirma os nossos nomes no céu. Senhor, não nos deixe viver uma vida de um jeito que sejamos esquecidos de Ti. Não nos deixe pegar atalho de desempenho, de cristianismo estético, ó Deus amado, mas nos mantém íntegros, Senhor, íntegros e conservadores na palavra, na graça salvadora do Teu Evangelho. Senhor, eu ministro agora que toda sorte de tristeza, ó Pai, que talvez impere no coração do meu irmão, da minha irmã, de ter uma vida que às vezes, ó Pai, está com cobrança, achando que o Senhor espera desempenho de nós. O Senhor não espera, Senhor, eu sei disso. Agora as nossas ferramentas vão vir pelo Teu Espírito Santo, e no tempo certo nós a usaremos, mas não é isso o nosso motivo de alegria. Então eu te peço que o Senhor invada corações com alegria, com renovo, com regozijo, que essas pessoas vivam a inteireza do Evangelho da graça, que saiam daqui, ó Pai, que todo santo dia glorifiquem ao Teu nome, exaltem o Senhor por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Senhor amado. Nos desperta de novo a alegria da nossa casa, a alegria do convívio com os nossos filhos, a alegria do nosso trabalho diário, Senhor, da nossa porção ordinária e acostumada. Restaure em nós, ó Pai, a alegria de viver, Senhor, de viver todo santo dia, tendo a certeza que não há nada que nos afaste do Teu amor, ó Deus amado. Que não há baixo, não há alto, ó Pai, não há fogo, não há água, não há nada que nos afaste do Teu amor expresso em Cristo Jesus. E que esse amor transborde, Senhor, todo santo dia. Que esse amor transborde a ponto da gente tocar outras vidas. E aqueles que passarem pelo nosso caminho todo dia, na segunda, na terça, sejam impactados pela graça salvadora, pelo amor, pela alegria de quem serve o Teu nome, Senhor. E por último, Senhor, nós dizemos que essa casa adora o Teu nome, que aqui a glória é Tua, Senhor, que não há nome maior que o Teu nessa comunidade, que o Teu nome será glorificado. E nós te pedimos que o Senhor nos diminua, Pai amado, nos diminua, que os nossos nomes sejam esquecidos, mas o Seu nome, Pai, reine eternamente, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação, é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia.